Irmãos e irmãs, esta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264. Essa é apenas uma informação litúrgica, pois estamos celebrando um sacramento instituído pelo próprio Cristo na última ceia. O nosso sentimento hoje, irmãos, deve ser o de reconhecer que em cada missa da qual participamos, estamos cumprindo uma ordem do próprio Jesus, que disse: "Fazei isto em memória de mim". Devemos guardar no coração a afirmação do Catecismo da Igreja: a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Nós adoramos Jesus na hóstia santa, mas o mais importante é comungar, compreender a Eucaristia como alimento, como verdadeira comida para a nossa vida. A Bíblia, na edição pastoral, chama o texto de Deuteronômio, capítulo 8, que ouvimos na primeira leitura, de pedagogia do deserto. No versículo 2 diz: "Lembre-se de todo o caminho que o Senhor seu Deus fez você percorrer durante 40 anos no deserto". Temos muito a aprender com o símbolo do deserto, no sentido mais prático, que toca o nosso cotidiano. O povo de Israel, antes de falar de pão, fala do deserto e da caminhada. O texto continua dizendo: o homem não vive somente de pão, mas vive de tudo o que sai da boca do Senhor. É por isso que a estrutura da missa é dividida em liturgia da palavra e liturgia eucarística. Primeiro ouvimos e depois participamos do banquete. Corremos o risco de querer apenas participar do banquete sem escutar a palavra. Corremos também o risco de selecionar aquilo que queremos ouvir da palavra de Deus e do ensinamento da igreja. Isso não faz sentido, porque a Eucaristia está unida à mesa dos apóstolos, ao ensinamento da igreja e à comunhão que professamos. A experiência do deserto, meus irmãos, acontece todos os dias. É importante a adoração que fazemos, porque nela tomamos consciência de nossas fomes, nossas sedes, nossos medos, nossas inseguranças. E, por fim, somos saciados pelo Senhor. Felizes os paroquianos que procuram o silêncio desta igreja, que reservam um momento para visitar o Santíssimo Sacramento, apresentam suas necessidades e buscam no pão eucarístico o alimento para o corpo e para a alma. A experiência do deserto também é experiência de caminhada. Não faz sentido comungar e não querer caminhar com a comunidade. Caminhar significa reconhecer que a nossa fé não é estática, mas é dinâmica. A liturgia católica possui procissão de entrada, procissão das oferendas, procissão de saída e tantas procissões que fazemos, mostrando que a igreja é peregrina rumo ao céu. Cristo vai à nossa frente. A vida é uma procissão. Caminhamos com os santos e procuramos deixar pelo mundo o perfume de Cristo. A igreja só interrompe a caminhada em nome da caridade, para socorrer quem precisa. Depois, continua o caminho junto daquele que foi ajudado. O cristão não caminha com orgulho, como quem possui o monopólio do sagrado. A igreja caminha na alegria para mostrar aos irmãos que eles também são capazes de caminhar, especialmente
aqueles que desistiram no meio do caminho. Quantos ficaram para trás? Quantos não conseguem mais caminhar com a comunidade? Do mesmo modo que Jesus disse, tomai todos e comei, ele deseja que todos caminhem com ele. Depois de saciados, resta-nos a gratidão, o testemunho e a esperança da glória. A segunda leitura nos oferece uma luz muito importante. São Paulo pergunta: o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? E logo acrescenta: porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. A Eucaristia não é apenas um encontro individual entre cada fiel e Jesus. Ela nos une como comunidade. Quanto mais nos aproximamos do altar, mais devemos nos aproximar dos irmãos. Não podemos receber o mesmo pão e permanecer indiferente aos irmãos. A comunhão com Cristo exige também comunhão com a igreja e com aqueles que caminham ao nosso lado. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus afirma: aquele que recebe como alimento viverá por causa de mim. Irmãos, Jesus é tão preocupado com seus filhos que escolheu justamente o pão para dar-se a nós como verdadeira comida. Aprendemos com a Eucaristia que a comunhão é vida, vida integral, vida plena, vida em abundância. Ao comungarmos o corpo de Cristo, assumimos também a causa de Cristo. Recordamos os detalhes daquela Santa Ceia e o coração dos apóstolos, que muitas vezes não compreendiam tudo o que estava acontecendo. Contemplamos uma mesa onde todos se olham e se respeitam. O teólogo Antônio Pagola e outros estudiosos recordam que Jesus, desde criança, em Nazaré, viu os semeadores trabalhando na terra e as mulheres preparando a massa do pão. Jesus sabia quanto pão era sagrado para o povo de Israel e quanto ele era necessário na mesa das famílias. Foi ao sentar-se à mesa que ele se deu como pão, ensinando que a partilha e a solidariedade são fundamentais para seus discípulos. Irmãos, o tapete para a passagem de Jesus Eucarístico está pronto. O zelo e o capricho da comunidade transformam a arte em espiritualidade. Que o nosso coração tenha o mesmo colorido desses tapetes. Que eles tragam simbolicamente os nomes de nossos familiares, dos doentes, dos que não podem comungar e também daqueles que ainda não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Que Jesus passe por nossas periferias, escolas e locais de trabalho. Que passe pelas casas marcadas pelo sofrimento, pelas famílias divididas, pelos jovens desanimados e pelos idosos que carregam o peso da solidão. Mas não podemos apenas esperar que ele passe, devemos também levá-lo a quem mais precisa. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que hoje contam com novos irmãos dispostos a servir, nos recordam a preciosidade deste sacramento. Além de distribuírem a comunhão, são testemunhas de oração diante da presença real de Cristo. De certo modo, são verdadeiros catequistas da Eucaristia, que possam ajudar a comunidade a compreender aquilo que diz o Deuteronômio, capítulo 8. Reconheça em seu coração que o Senhor seu Deus o educava como um homem educa o próprio filho. Irmãos, a fila da comunhão é uma fila diferente de todas as outras. Todos estão em oração, sem pressa. O pão é o mesmo para todos.
Não precisamos viver angustiados com a falta nem com a sobra. Ninguém recebe mais nem menos. Todos recebem Jesus. Somos uma das poucas tradições religiosas que encontram o sagrado também no sentido do paladar, como experiência cotidiana de fé. Deus não apenas fala aos nossos ouvidos, mas também se oferece ao nosso gosto, à nossa fome e à nossa necessidade de viver. Concluo com uma frase do Papa Francisco: a Eucaristia não é prêmio para os perfeitos, mas o remédio para os fracos. Aproximemo-nos, portanto, do altar do Senhor com fé, humildade e gratidão, porque aquele que nos alimenta hoje é o mesmo que caminha conosco e nos conduz à vida eterna. Amém.